Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre agricultura orgânica. E o convidado é o Luiz Carlos Dematê Filho, ele é médico veterinário formado pela Unesp em Botucatu, é doutor em ciências no programa de ecologia aplicada da Exalc-Sena USP, é pós-doutorando pela FGV EASP em gestão de operações e sustentabilidade, é presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura e é CEO da Corim Agricultura e Meio Ambiente Limitado. Dematê, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Rafael. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui, comentar um pouco, falar um pouco desses trabalhos, né, relacionados à agricultura orgânica no Brasil e talvez um pouco aí do que está acontecendo no mundo também. Tá. Eu que agradeço a sua disponibilidade, Dematê, para falar sobre esse assunto, que eu acredito que é tão importante quanto os assuntos aí da agricultura convencional e comercial, né? Que tem aí tido um crescimento muito grande nos últimos anos, até através do trabalho que vocês realizam aí na empresa, né? Dematê, vamos já começar o nosso bate-papo e falar sobre o que é agricultura orgânica. É com você. É isso. Bom, a agricultura orgânica, ela no Brasil, né, Rafael, ela já está devidamente legislada, né? Ou seja, existe uma lei federal, a lei número 10.831, ela foi assinada em 23 de dezembro de 2003, né? E ao longo desse período, foi um período longo de regulamentação dessa lei, que é a parte de decretos, instruções normativas que foram construídas com uma base social muito importante, né? E ela foi efetivamente colocada em prática no Brasil, ou seja, ela passou a valer oficialmente, legalmente, no dia 1º de janeiro de 2011, né? Então, nesse contexto, eu diria que o Brasil ainda está, né, nós temos uma estrutura legislacional relativamente nova, né, recente, eu diria, né? Aí tem 9 anos. E ao longo desse período houve um avanço bastante significativo, né, de todas as iniciativas na produção orgânica, uma vez que os agentes que atuam passaram a ter também uma estrutura regulada, né, pelo Estado nesse contexto. Então isso deu uma contribuição e vem dando uma contribuição importante para que a agricultura orgânica saísse também de um quadro um pouco enfim, ela não tinha uma devida regulamentação e, portanto, os atores, né, poderiam atuar de forma dispersa e diversa, né? E a própria consideração, a própria conceituação do que seria agricultura orgânica também ficava como um elemento de dúvidas, né? Principalmente junto à sociedade, junto aos consumidores, mas a partir dessa estrutura. Então, a agricultura orgânica hoje ela tem uma legislação, ela tem uma lei, tem decretos, e ela tem toda uma estrutura normativa feita essencialmente, principalmente pelo Ministério da Agricultura, outras instituições também, Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, também tem algumas instituições normativas que são conjuntas, mas é esse conjunto de normas, de regulações que dá o caráter todo do que é a agricultura orgânica no Brasil. Obviamente, ela é resultado de tudo que foi acontecendo no mundo, não é? Instituições também não governamentais que inicialmente, né, propuseram isso. E ela, eu diria para você, sabe, de uma forma bastante clara, eu falei aqui da parte, digamos, regular do processo, a parte normativa, mas ela é o resultado do pensamento, das ideias, dos conceitos que foram desenvolvidos por pensadores, né? Isso no final, isso ainda no século XIX, século XX, né? E então nós temos aí alguns, eu enumeraria aí alguns deles, como por exemplo Albert Howard, né, na Índia, era um inglês que trabalhou e que desenvolveu uma série de pensamentos, de textos, né, relacionados ao que ele pensava sobre a agricultura. Temos Rudolf Steiner, né? Temos Mokichi Okada no Japão, temos Masanobu Fukuoka no Japão também, temos Robert Rodeo nos Estados Unidos e por aí vai, né? Então ele é um conjunto aí desses pensadores que deram esses conceitos e princípios, e eles foram
passando, né, de uma espécie de uma norma tácita, uma norma executada, um perfil que os agentes atuavam e tudo, que foram ganhando um escopo de certificação, de regulação, de normatização e de certificação também, né? Então, instituições que foram trabalhando nisso a ponto de que, num dado momento, os próprios países, os seus ministérios da agricultura e tal, passaram a adotar esse mecanismo e a regular ele dentro de uma estrutura oficial dos países. Sim, e acredito eu também agora existe uma política nacional de bioinsumos da agricultura, né, que foi divulgada agora, acho que no mês de maio. Ela engloba todos esses fatores também da parte de agricultura orgânica também, Dematê? Uma boa parte, sabe, Rafael, foi bem lembrado, né? Veja que toda a estrutura do Programa Nacional de Bioinsumos, ela se baseou naquilo porque essa ideia do Programa Nacional de Bioinsumos, na verdade, é uma demanda do setor de produção orgânica do país já há algum tempo, né? Eu, como presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, já fiz várias demandas para o gabinete e o ministro da Agricultura no sentido de que criasse, né? Então isso nós estamos fazendo isso desde 2006, mais ou menos, né? Pedindo e falando sobre isso. E aí finalmente isso passou a vigorar a partir da ministra Tereza Cristina, que entendeu, e claro, há todo um conjunto de fatores aí que levou o Ministério a criar oficialmente esse programa. Então, ele se baseia em muito do que a agricultura orgânica vem fazendo, né? De forma empírica e algumas coisas de forma mais estruturada, mais técnica e científica. E, finalmente, isso foi, de fato, em maio, né? Em 28 de maio, foi criado, foi lançado oficialmente o Programa Nacional de Bioinsumos e que, seguramente, vai dar uma contribuição muito significativa para o avanço da agricultura, para a agricultura em geral, né? Não só, obviamente, ele não foi criado para a agricultura orgânica, mas ele tem dentro dele uma série de princípios e de conceitos e que estão ancorados nas estruturas e nas técnicas, nos manejos e nos conceitos da produção orgânica. Eu acho que é importante essa política, né, Dematê, por conta de você tornar o segmento, né, que eu acho que tem uma grande importância aí, e a profissionalização também, lógico, muito dependente de agricultura familiar, de agricultura de menor escala, mas já existem aí, como você pode bem frisar depois e apresentar para a gente, agricultura comercial, agricultura orgânica comercialmente, né, em larga escala, com altos índices de produtividade, né, com os manejos aí sendo implantados para que obtenha-se sempre os melhores resultados, né, lógico, tudo aliado à pesquisa, desenvolvimento, para que traga isso de forma ordenada e coordenada, né, da produção, que teoricamente seria uma agricultura familiar, para a agricultura em escala comercial, né? Exatamente, Rafael, tem acontecido isso, né? Claro, é uma questão de avanço, né? De pesquisa e desenvolvimento que foi feito pelos órgãos, principalmente privados ou instituições, ou mesmo muito da base empírica, né? Dos produtores, da experiência dos produtores. Isso é muito valioso, extremamente valioso, né? E que a agricultura orgânica, obviamente, ela precisa disso, ela demanda isso, né? E que isso vem acontecendo. Então, essas situações vêm, de fato, abrindo uma possibilidade, e a agricultura orgânica vem se expandindo, vem crescendo, vem sendo mais consistente, né, nos seus aspectos produtivos, coisas que, né, se falava, agricultura orgânica, mas é muito coisa do passado, né? Mas não é isso, né? A agricultura orgânica ela é muito moderna, ela está numa agenda muito moderna. Os países em geral têm visto a agricultura orgânica como uma estratégia, sabe, de preservação da identidade dos seus agricultores, das estruturas de segurança alimentar, né? Da redução de dependências externas. Então, isso é até uma questão de soberania. Eu diria que muitos países têm adotado a questão da agricultura orgânica até por uma questão de soberania, né? E isso vem criando um ambiente favorável. Obviamente, né, Rafael, que a sociedade, não há dúvida de que o consumidor, a sociedade, é o principal drive
tem sido o principal driver, né, de direcionamento, de afirmação das agriculturas orgânicas aí como um modelo interessante, ideal, sabe, relacionado às ideias de sustentabilidade, né, nas suas dimensões aí, social, econômica, ambiental. Então, isso tudo tem havido uma conscientização bastante significativa da sociedade. E o Brasil tem uma base importante disso, sabe? Não é, a gente sempre acaba falando do Brasil de forma... a gente não, né? Eu já não faço mais isso, mas, em geral, a gente acaba ouvindo sempre muita crítica, né? Mas o Brasil tem tido um papel importante, e tem uma base de consciência, eu diria, de uma sociedade em busca disso. Isso vem dando suporte, né, para que iniciativas nesse sentido se desenvolvam e finalmente isso resulte em mais produtos e mais coisas sendo oferecidas para toda a sociedade. Isso está acontecendo, e o evento aí da pandemia tem criado ainda mais um cenário, um ambiente ainda que favorece ainda mais essas iniciativas, né? Então isso tudo é bastante interessante, é bastante significativo. Eu acredito que a importância da agricultura orgânica para se tornar aí fatores de importância para os estados, né? O estado, né? Os países aí adotarem como políticas de segurança, né? Para o uso da alimentação, e principalmente uma alimentação orgânica ou natural. E aqui até nos bate-papos que nós tivemos, Dematê, basicamente quase todos os insumos que nós fizemos o bate-papo, né? O calcário, o gesso, ele foge aí um pouco desse fator aí de agricultura orgânica, mas aí existe a possibilidade aí de um gesso de fonte natural, né? O gesso lá de Araraquina. Então aí os principais recursos, o fósforo também, uso natural, o potássio, os elementos aí que são produções nacionais, né? Que valorizam aí a indústria nacional, a agricultura nacional, né, o agronegócio brasileiro, que estão aqui esses insumos, né, isso aí gera toda uma cadeia vamos falar assim, de valores, né, para o agronegócio, para a indústria, para a agricultura como um todo, né, que fazer esse mix tanto para a agricultura convencional quanto para a agricultura orgânica. Então, esses insumos estão aí, além da pesquisa de novos produtos, né, de origem biológica também, para que ele venha incrementar esses fatores de produção e se tornar os principais ativos do agronegócio, né? Você produzir alimento, produzir riqueza, produzir valor, né? Além da questão social, tem o fator econômico, que isso é importante também, tem que ser levado em conta. Os fatores ambientais, né, de sustentabilidade também, de você fazer o uso racional desses insumos, principalmente os insumos que estão aqui no solo, né, do país. Então, esses são os fatores que a gente acredita, e eu acredito, que sejam importantes para a evolução de todo o negócio da cadeia, tanto da agricultura convencional, comercial, quanto da agricultura orgânica, né? Não há dúvida, Rafael. E é bem nesse contexto, né, que a agricultura orgânica vem expandindo, porque uma vez que ela vem alcançando, né, essa condição de não ser considerada como uma utopia, né, e ela vem se transformando, vem capturando, né, aspectos técnicos, tecnológicos do desenvolvimento, e vem adotando nas suas práticas o aprendizado, eu diria, sabe, Rafael, o mais importante de tudo assim é a questão do aprendizado, porque como ela também nunca contou com apoio financeiro, né, ou estrutural, sabe, até mesmo por parte do governo, né, por parte do Estado brasileiro, ela se constituiu pelos aspectos práticos, empíricos, agricultores, os técnicos envolvidos e a sociedade demandando, e isso veio crescendo, né? Eu quero dizer assim que isso é uma crítica que eu faço, né, que a gente faz no sentido de que, de fato, o Estado nunca olhou isso de uma forma mais estratégica, sabe? Então, por exemplo, recursos para pesquisa nessas áreas tem alguns gargalos que são muito, muito grandes que seriam seguramente resolvidos com um pouco mais de pesquisa, né? Com recursos destinados a isso. E isso sempre foi uma grande deficiência, uma gigantesca deficiência. De fato, infelizmente, isso nunca foi muito bem olhado, né?
E todo esse potencial não foi devidamente valorizado, né? Mas isso está mudando, né? É muito recente. Quando a gente está falando disso tudo, eu estou falando de coisas muito recentes. Como eu disse, esses gargalos de pesquisa e desenvolvimento são gigantescos, eles ainda estão ali presentes e impactando a expansão do modelo de produção orgânica. E, por exemplo, que nem a Corin, né? Um exemplo é assim, nós desenvolvemos uma série de estratégias, mas com recursos próprios, com iniciativas próprias. É óbvio que se isso houvesse também uma aglomeração de interesses, né? Obviamente a gente teria resolvido muitas coisas muito antes, estaríamos muito à frente, né? Então a gente tem alguns exemplos de países aí que vêm investindo nisso de uma forma, não é investimento assim, tipo, agora vai tudo para a agricultura, nem precisa disso, nem não é isso, mas que algumas coisas mais objetivas fossem colocadas, por exemplo, fundos, né, para que fundos de pesquisa destinados, então abrir editais, né, com essas finalidades, isso sem dúvida nenhuma já teria trazido há algum tempo benefícios, mas e vão trazer se eles forem. Até agora a gente ainda tem uma quantidade muito pequena disso sendo feita, né? Ou quase, eu diria praticamente incipiente. Como eu disse, a maioria desse desenvolvimento ainda está na mão, de fato, das iniciativas, das poucas iniciativas privadas, né? E na mão aí claro, dos agricultores, dos técnicos envolvidos. Então, falta ainda essa sistematização, essa organização para que a pesquisa e o desenvolvimento traga, né, resultados assim mais objetivos e concretos em curto prazo. Mas como eu disse, isso bem ou mal está acontecendo e a gente está conseguindo avançar a partir dessas iniciativas. E essa atuação que vocês fazem, né, pela iniciativa privada, né, até apresentando os resultados que acredito que são positivos, né, de quanto à produção e a manejos, isso é muito importante para mostrar para os governos, falar assim, olha, isso aqui é importante, dá resultado, como você disse aí, não precisa destinar todas as fichas uma jogada só, você consegue destinar parte dos recursos até para otimizar isso daí e até potencializar algumas pesquisas que estão paralisadas, né? Fazer uma parceria público-privada, acredito eu que é uma tendência de se fazer nesse segmento aí, para que você tenha resultado, e você muito mais do que eu ou qualquer outro aí, sabe do potencial de resultado positivo que o trabalho dá, né? Isso daí dá, e até o seu trabalho aí até de pós-doutorando, fazendo a parte de sustentabilidade também, traz algumas visões aí do negócio um pouco mais amplo, e a gente vai trazendo esses trabalhos que são feitos pela iniciativa privada, mostrando a campo como muitos produtores aí, se eu não me engano, tem um dado aí que mostra que hoje o Brasil possui mais de 17 mil agricultores voltados para o segmento de agricultura orgânica, né, com certificação. Então, é um mercado ainda, né, um potencial ainda enorme perante ao tamanho do país, que existem aí grandes oportunidades, né, de negócios, de produção, além do negócio comercial, mas o negócio social também, né? E a gente fazer essa inclusão dessas famílias no mercado, né, pôr eles em evidência, é uma forma de inclusão, né? Então é muito mais amplo. Sem dúvida. É muito sem mais dúvida. amplo. Hoje a gente deve estar aí na faixa de, imagino que você falou 17 mil, eu acho que os dados um pouco mais recentes podem chegar aí a 20 mil produtores que estão cadastrados, né? No chamado Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, né? Então, mas esse cadastro, para você ver, né? E mesmo esse cadastro ele carece de algumas ferramentas mais apropriadas ou de estruturas mais apropriadas para que a gente tenha uma base de dados estatística mais correta, mais precisa, né? Do que está acontecendo. E tem uma série de iniciativas na área, por exemplo, das produções orgânicas do extrativismo. Já existe uma normativa do extrativismo orgânico vegetal, né? Por exemplo, castanhas e produtos do extrativismo e da biodiversidade brasileira. E agora também está para ser, está em trâmite, né? Está em consulta pública uma normativa feita também sobre o extrativismo animal, ou seja, por exemplo, pescados, né, dentro de processos de extrativismo sustentável, obviamente, né? Então isso vai dando gancho para que muitas coisas possam acontecer, e principalmente isso que você falou, né, Rafael? É a participação
dos produtores, das comunidades, em processos de inclusão, sabe? De inclusão social, de inclusão econômica, né? De dinâmicas econômicas que possam acontecer de forma mais localizada, naquilo que nós chamamos de territórios, né? Então, territórios mais dinamizados, mais economicamente mais sustentáveis, de tal forma que a sustentabilidade da vida das comunidades nesses locais esteja preservada, que eles continuem com essas atividades produtivas e é nesse contexto que toda a estrutura de social, econômica e de soberania do país, de uma nação, se fortalece, né? Então a gente enxerga de fato a agricultura orgânica na sua capacidade de gerar valor, de gerar cadeias de valor, melhorando, né, os aspectos sociais, econômicos das comunidades, dos agentes envolvidos, de tal forma que a gente tenha um caminho, esse caminho mesmo da sustentabilidade, sabe? Em vez de criar dependências de grandes cadeias globais de alimentos, mas que uma boa parte disso se produza localmente, desenvolvam os chamados canais de comercialização locais, né? Esses canais curtos, né, de comercialização, criando dinâmicas locais e tudo mais. E, obviamente, o Estado tem um grande papel a cumprir nesse sentido. Veja o que aconteceu com a pandemia, por exemplo, né, com a questão do programa de aquisição de alimentos, que ele foi quase descontinuado, mas se ele tivesse, e há uma busca agora, né, em função da pandemia, de que isso seja reconstruído rapidamente, fazendo com que prefeituras comprem de agricultores, né, locais, comprem de agricultores inseridos no seu entorno, né? Então, o Programa Nacional da Merenda Escolar também é um grande exemplo. Você vê que havia muitos produtores que dependiam disso, mas à medida que as escolas também, né, as escolas fecharam, esses agricultores encontraram barreiras bastante significativas e que, pouco a pouco, estão reconstruindo aí esses seus canais de comercialização. E a agricultura orgânica, Rafael, ela teria o potencial de estruturar essas cadeias de comercialização locais, fazendo que esses canais curtos de comercialização se dinamizem, se intensifiquem, criando estruturas regionais muito seguras, né, para que a oferta de alimentos de qualidade seja mantida, seja preservada, né? Então, isso são coisas que a agricultura orgânica tem muito para contribuir, vem acontecendo em escalas ainda pequenas, mas que pouco a pouco vem crescendo. Então, hoje o Brasil, só para te dar alguns exemplos, o Brasil hoje a gente tem uma estimativa, talvez, de uma agricultura orgânica do mercado aí ao redor de 4 bilhões de reais, 4 a 5 bilhões de reais, né, com um número significativo. É claro que isso está mais concentrado nas áreas, né, nas regiões mais economicamente mais desenvolvidas, mas há um trabalho importante acontecendo em outras regiões também, e isso nos coloca o Brasil numa posição interessante do ponto de vista no cenário global da produção orgânica, onde nós temos um mercado que está aí próximo aos mercados de países muito desenvolvidos, países ricos, né? Como, por exemplo, Espanha, Japão, Austrália, né? Então, isso nos coloca num cenário bastante interessante. E, principalmente, o potencial que nós temos, né, Rafael? O potencial, claro, agrícola, o potencial de terras, de solos, e o potencial da biodiversidade brasileira, né? Um país mega biodiverso e que nós temos muito para aprender com isso e para criar sistemas produtivos que sejam efetivamente inseridos dentro dessas condições e buscando essa sustentabilidade tão almejada aí por todos nós. E assim, tem um termo que eu acho que é válido, é você pensar globalmente e agir localmente, que eu acho que é o principal fator aí para a agricultura orgânica, para a produção orgânica, né? Você aí não ter grandes movimentações, né? Você atuar regionalmente ou localmente mesmo, você conseguir destinar, fazer uma produção em escala aí, né? Com a união de produtores para que esse produto seja escoado de forma rápida, o consumo seja rápido também. Então, tem alguns fatores aí que favorecem a esse tipo de produção e que tem um potencial muito grande, né? Ainda são subutilizados, ainda não existe, acredito eu, muito
o extensionista, a parte do extensionista, né, de divulgar as boas práticas, passar o uso correto dos produtos, fazer os manejos adequados, né, para o produtor ter esse conhecimento e pôr em prática, que nós vemos que dá resultado você fazer esse tipo de trabalho, mas assim, falta um pouco dessa parte de extensionismo, divulgar para o produtor, né, em forma de associações, e fazer com que essas informações cheguem até a ponta, para que eles tenham os resultados, né? Porque às vezes ele pode começar uma produção e falar assim, não tenho produzido muito, ele acha desinteressante continuar isso aí, e aí entra da forma convencional, e aí a gente sabe todos os possíveis impactos que pode gerar, e aí, assim, está perdendo uma oportunidade de trabalhar num segmento, num mercado que é de franca expansão, né, Ademar? Sim. E você tocou num ponto importantíssimo, Rafael, e é nesse sentido que eu também disse um pouco dessa ausência, né, das estratégias do Estado nesse sentido, é justamente a questão da formação de técnico, de formação de elementos. Isso você vê, apesar de tudo que está acontecendo, ainda a gente encontra uma dificuldade gigantesca de encontrar, por exemplo, seja no nível técnico, seja no nível superior, de profissionais já com uma razoável bagagem, ou com, né, que passaram. Então, as próprias escolas, as universidades, as faculdades, elas ainda não adotaram, né, de uma forma mais consistente, a não ser com raras exceções, onde tem lá 1, 2 professores que têm essa visão, ou que têm essa afinidade e que buscaram construir alguma coisa, né, criando disciplinas, por exemplo, optativas, coisas desse tipo. Mas isso ainda não faz parte da grade, né, curricular, com tudo isso que está acontecendo, ainda não faz parte. Você vê que é uma deficiência muito grande, e nesse sentido, obviamente, é o que eu reforço aí, o que eu falei anteriormente, que é o papel do Estado, né, de induzir, de criar elementos e criar situações em que o conhecimento nessa área seja mais estruturado, mais desenvolvido, né, e, consequentemente, esses técnicos, essas pessoas, né, esses profissionais indo a campo e criando, né, e divulgando e desenvolvendo isso. Então, essa é uma área que há uma deficiência muito grande e que reprime, né, sem dúvida nenhuma, reprime uma série de iniciativas que poderiam estar acontecendo, uma vez que essas situações... E eu volto a dizer, né, a questão da pesquisa e do desenvolvimento, se isso estivesse mais fortalecido, por exemplo, nos centros de pesquisa, nas universidades, nas faculdades, por exemplo, da área de agrárias, jovens, alunos, né, já entrando em contato com isso, já desenvolvendo as suas ideias, as suas concepções, e tendo algum nível de experiência pessoal com isso, levando isso à frente, seguramente, né? Então, é algo que precisa ser desenvolvido, e nós, no caso aí do setor de produção orgânica, eu própria, através da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, também fizemos várias demandas, e existe, por exemplo, o chamado o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que ficou vigente aí ele é vigente ainda, mas ele teve tivemos um trabalho mais significativo em anos anteriores, e que ele ficou um pouco em suspensão, mas ele é um programa extremamente importante. Dentro do programa ele tem uma série de instrumentos para fazer com que as atividades de educação sejam melhor reconhecidas como fundamentais para isso, e a promoção de iniciativas da educação nessa área da formação de elementos, sabe? Então, por exemplo, tem os chamados núcleos de agroecologia ligados a algumas universidades. Então, é isso que eu falei, né? Alguns professores, mas isso ainda não está... são iniciativas de um professor, 2 professores, ou fim, de alunos que constroem isso, criam um núcleo, mas isso ainda não está inserido de maneira oficial dentro da grade curricular, por exemplo, dessas disciplinas e dessas faculdades, né, dessa formação de profissionais. É algo que poderia ser feito, e claro, alguns países aí da Europa têm feito isso, e isso é algo extremamente importante para que o processo todo tenha mais sustentação, não é? Mas esse é algum dos exemplos, né? Aquilo que exatamente eu falei para você, que há deficiências, mas que, como eu disse, assim, ainda sempre tem uma perspectiva bastante otimista. Bem ou mal, a gente está avançando, né? E estamos conseguindo alguns resultados assim bastante expressivos. Demateu, eu vou ter alguma passagem aqui na minha graduação lá em Pinhal, acho que em 2000, 99, 2000,
eu participei, fazia parte do diretório acadêmico lá, eu fui responsável, eu e um outro amigo, o Bruno Ribeiro, fomos responsáveis para a criação do curso de uma palestra sobre agricultura orgânica, né, na faculdade, lá em 2000 ainda, 20 anos atrás, era assim, taxado ainda como tinha aquele cara que falou, mas o cara é bicho grilo. Não tinha nada de bicho grilo, não, cara. Eu e um amigo meu, a gente sempre foi ligado à área de pecuária, e aí ele falou, Rafa, vamos fazer o curso de agricultura orgânica aqui, trazer para a Semana Agronômica lá de Pinhal, que era realizado em todo mês de agosto, e nós conseguimos trazer, eu tive a grata oportunidade de conhecer a doutora Ana Maria Primavesi. Ela veio para fazer a participação do evento nosso lá, e assim, para nós da graduação ainda era algo novo, né? Mas já teve uma demanda aí, acho que conseguimos fazer com 20 pessoas participando do evento, mas foi enriquecedor na parte de formação. Então, eu era muito carente, acredito eu, lá atrás, há 20 anos atrás já tinha essa deficiência, imagine agora, né, com o crescimento, acho que a demanda vai aumentar, né, para esse tipo de formação. Acredito eu que acho que a UFSCar em Araras tem um curso de agroecologia, né? De agroecologia, sim. Isso, curso superior. E assim, eu acredito que tem que ter esse incentivo, vir da parte da academia, lógico, mas tem que vir isso de políticas educacionais para você inserir o assunto que é de extrema importância e até o fomento depois de pesquisa. Acredito eu que você também tenha a participação na parte de pesquisa, né? Acho que tem uma bolsa da CAPES, né, Dematê? Sim. Exatamente. Eu fui no meu trabalho de doutorado, que já foi nessas áreas, né? No meu doutorado eu trabalhei os conceitos de multifuncionalidade da agricultura e de sistemas agroalimentares localizados, né? Dentro do mais ou menos o estudo de caso da Corim, como é que ela vem se desenvolvendo junto aos produtores que estão relacionados a ela, né? Que são ou integrados ou relacionados às suas cadeias produtivas. E essa tese de doutorado ganhou um prêmio CAPES de tese, né? E através desse prêmio CAPES de tese eu recebi uma bolsa como prêmio, né? E faço essa bolsa na FGV, na Escola de Administração e Economia de São Paulo, na área de gestão de operações e sustentabilidade, e agora estudando mais assim essa questão das cadeias de valor, né? Ou a concepção de valor. E tudo isso, claro, relacionado ao meu trabalho, às minhas experiências, né? As minhas práticas aqui como um diretor da Corim, como um técnico também, como um diretor da Corim, e tudo isso vem ganhando escopo, né? Vem ganhando essa dimensão para que a gente consiga desenvolver mais. Então é isso, né? Tem iniciativas, obviamente, mas a gente, eu diria que assim uma visão um pouquinho mais estratégica do Estado e dos governos. É claro que assim, né? Como eu disse, o Estado brasileiro, por exemplo, teve lá, criou o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? E ali tem uma série de iniciativas, ações, e elas vêm sendo executadas. Existe a Câmara Temática. A ministra Tereza Cristina, ela tem tido uma visão assim muito simpática, tem dado muito apoio, né, para as câmeras de maneira geral, porque as câmeras passaram a representar um papel mais importante junto às decisões, junto às estratégias do Ministério da Agricultura, e nós estamos lá muito bem assessorados pela coordenação de câmeras e tal, e tem sido um apoio fundamental para que essas discussões aconteçam, sabe? E muitas coisas têm vindo para a Câmara Temática, né, para que isso aconteça. Então, por exemplo, tem discussões de instrução normativa, como essa que eu falei do extrativismo orgânico, como a questão das produções de insumos on-farm, né? Isso é um tema que vem sendo discutido muito. A produção, condições de certificação, de apicultura, de aquicultura. Então, tudo isso vai crescendo. E aí o mercado vai, né, absorvendo isso, vai tendo acesso a produtos, e isso vai criando uma demanda cada vez mais consistente, então tem crescido. E principalmente nisso, né, Rafael, nessa criação, de fato, a agricultura orgânica, já até de um ponto de vista acadêmico, eu estou falando isso, ela é considerada, de fato, uma grande estratégia, uma grande alternativa para questões de agregação de valor, de captura, né? Então, essa construção de cadeias de valor é algo que a agricultura orgânica tem no seu, eu diria assim, no seu DNA, né?
E isso, obviamente, é uma das coisas talvez mais importantes que as empresas, que as firmas, no momento, buscam para entender como é que é essa captura de valor, como é que é essa concepção de valor, essa apropriação de valor por parte dos agentes, né, dos consumidores e todos os agentes que estão atuando na cadeia. Então, isso é algo que eu tenho estudado agora dentro desse meu programa de pós-doutorado. E, como eu disse também, os resultados, as experiências que eu tenho tido no campo também são muito alvissareiras, né? São muito, assim, cada vez mais a gente se envolve e tem uma grande paixão por todo esse movimento que vem acontecendo. Acredito eu que a sua experiência, né, ao longo do trabalho que você vem desenvolvendo frente à Corin, né, e esse trabalho junto a câmaras, temáticas sobre o assunto, relações governamentais também que você faz, tem um papel fundamental também para expor essa parte produtiva, né, e a parte de incentivos que a parte iniciativa privada faz com o assunto, né, de extrema importância para o crescimento do negócio como um todo. Né? A contribuição sua, de outras pessoas também, que fazem lá o seu trabalho, acredito eu que, brincadeira, né? Mas é de formiguinha, você tem que fazer aquele todo dia um pouquinho, porque o negócio tem grandes proporções, né? E você também tem algumas dificuldades políticas, de regiões, então tem alguns outros fatores que até paralisam ou até impossibilitam de você executar esse trabalho, essa divulgação. Então, assim, o trabalho que você faz à frente da companhia aí, acredito que é de extrema importância, né? E até para o público que não tem familiaridade com o assunto e acha que a produção orgânica é só produzir alface, mas não é isso só, não, né, Dematê? Existe aí a produção orgânica. Não, Rafael, não, sem dúvida, a gente, né, a produção orgânica, ela está aí já bem estabelecida em várias cadeias produtivas, desde os aspectos bem primários, né, os minimamente processados, até produtos processados, que vem ganhando escala e que, claro, não sofrem as consequências do shelf life, né, da vida curta, tal, claro, o processamento, as indústrias, né, a agroindústria adentrando mais ao segmento e produzindo produtos aí que tenham grande interesse da sociedade. E é isso, né? E também que, né, hoje mesmo eu recebi também comunicações que vêm através da Câmara Temática, das questões de outros países, por exemplo, outros países criando as suas normas, suas leis, né? Hoje mesmo tive aqui a notícia da criação de uma lei no Egito de agricultura orgânica, né? Então nós somos informados porque, obviamente, então isso é muito interessante, porque isso não acontecia, né? Agora você vê que países, há um grande interesse, por exemplo, dos países do Oriente Médio para produtos orgânicos, né? Então, somos procurados, somos demandados para atender a essa demanda e isso vai estar criando um mercado, uma coisa bem interessante. E, como eu disse, países, né, regiões, enfim, se preocupando mais e lançando as suas leis, e criando as suas leis, lançando as suas normativas, criando as suas estruturas de reciprocidade entre normas de países, né? Nós temos, por exemplo, o ano passado foi assinado um tratado com o Chile, né? Foi o primeiro país em que nós temos já um tratado de reciprocidade das normas de produção orgânica, de forma que a produção orgânica de muitos produtos no Chile sejam aqui reconhecidos como orgânicos, né? E produtos brasileiros sejam lá reconhecidos como orgânicos sem a necessidade de uma recertificação. Então, isso é muito interessante, Rafael, porque reduz o custo, obviamente. Sim. Facilita os trâmites, né? Reduz aí os custos de toda essa operação, esses custos de transação, né? Vão sendo reduzidos e, portanto, vai favorecendo a viabilidade do produto, a aceitação do produto e a viabilidade do produto, inclusive em termos econômicos, né? Em termos de preço final, que é também o que muito nos interessa, né? Para que a sociedade reconheça a diferença, sabe, Rafael, entre um produto que de fato atende uma série de princípios, quando ele está lá no campo sendo produzido, as questões ambientais, sociais, trabalhistas e tudo mais, e chegando na gôndola do consumidor com todo esse valor adicionado, né? E aí os consumidores, Rafael, a sociedade percebendo que ela pode entender assim, esse produto é mais barato, mas tudo tem custo, sabe? Tudo tem as chamadas externalidades, né? Então, quais são as externalidades que estão muitas vezes inseridas num produto, digamos aí, convencional,
e quais são as externalidades positivas inseridas num produto orgânico. A sociedade, pouco a pouco, e tem estudos, né, mostrando isso, vem reconhecendo esses valores, porque a sociedade paga pela sua saúde, a sociedade paga pelas questões ambientais, pelos danos ambientais, a gente paga de um jeito ou de outro, né? E ela vem reconhecendo essas questões e vem entendendo a agricultura orgânica, as suas normas, as suas concepções como algo que é efetivamente útil para as futuras gerações, ou seja, ela tem esse caráter de sustentabilidade e isso é algo que tem valor. E as pessoas vêm aprendendo, né? Os consumidores vêm aprendendo sobre isso também. Eu acredito que uma essas externalidades aí, até da cadeia da carne, né, que vocês fazem o trabalho do boi criado a pasto natural, né, a comercialização desse produto aí, que ele muitas vezes a pecuária foi marginalizada, né, estigmada como para desmatar a floresta, derrubar a floresta, mas não, é possível fazer uma produção sustentável nesse segmento que foi, acredito eu, muitas vezes marginalizado, para que você consegue ter uma produção sustentável, né, atendendo todos os requisitos aí para a produção, até da forma orgânica, né, de produção de carne orgânica, e você fazer com isso aí de forma sustentável, forma racional. Sem dúvida, sem dúvida, foi muito bem pontuado, porque é um exemplo, até eu estava me esquecendo de relatar, que foi quando o nosso trabalho, junto à questão da bovinocultura orgânica, né, de corte orgânica, ou seja, produção de carne orgânica, iniciamos esse trabalho junto aos produtores, né, relacionados à associação de produtores orgânicos lá do sul do Mato Grosso, né, do sul mato-grossense, né, e foi isso no bioma pantaneiro especificamente. E isso foi reconhecido pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul como uma iniciativa extremamente importante, de tal forma que o estado do Mato Grosso do Sul criou uma legislação própria, beneficiando, promovendo isenções tributárias para produtores orgânicos e para produtores do gado sustentável dentro do bioma pantaneiro, né? Então ele devolve uma parte dos impostos que os frigoríficos recolhem junto ao estado. Ele devolve esse tributo para o produtor orgânico, entende? E para o produtor do gado sustentável dentro de um protocolo que foi criado. Nós enquanto empresa Coren, né, tivemos um papel muito importante nisso. Tivemos um almoço junto com o governador Reinaldo Azambuja e junto com seus secretários, onde ele compreendeu esse trabalho e essa legislação foi criada e ela é vigente, né? Ela está lá criando benefícios para. Então isso é uma política pública no qual sabe, a visão, né, o entendimento do governante, né, do administrador entendendo isso, desse administrador público entendendo isso e criando mecanismos para que isso se processe de forma ainda mais escalonada. Por quê? Porque efetivamente há o entendimento de que esse gado produzido lá nas condições do bioma pantaneiro tem um benefício ambiental estabelecido naquele bioma, sabe? E isso é conhecido, isso é relatado, isso está na forma de indicadores e isso é algo extremamente importante. É um exemplo muito prático, muito claro que você bem lembrou aí do quanto nós temos para criar esses benefícios. As externalidades positivas, elas não são criações, não é imaginação, mas é algo que efetivamente se converte em práticas, em estruturas, em condições objetivas. Eu acredito que esse trabalho do Estado, né, do Mato Grosso do Sul, de criar benefícios para a cadeia, e lógico, você poder usar ele como referência para replicar isso para outros estados, para outras cadeias produtivas também do setor da agricultura orgânica, para que isso seja feito como benefício, né, incentivo até para incremento da produção orgânica como um todo, tanto na parte de agricultura quanto na parte de pecuária, né? E isso daí sirva como referência e replicador dessas boas práticas para outros estados que eles adotem isso também, né? E aí vai tomando uma proporção mais de estado como um todo, né, Dematê? Exatamente. E alguns estados criaram, né, alguns estados da nação criaram já seus planos estaduais de agroecologia e produção orgânica, por exemplo, né?
Então, tem acontecido, né, algumas iniciativas dentro desses planos ou programas, não é bem uma legislação estadual ainda, mas são iniciativas que podem vir a culminar efetivamente com a criação de leis, né, estaduais para criar benefícios e criar estímulos a que esses modelos de produção sejam melhor estabelecidos, né? Então, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, nós participamos muito ativamente na criação do chamado Programa Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele foi promulgado, ele foi assinado pelo governador, pelo Alckmin, né? Logo bem na sua saída, na transição, né, de governo que aconteceu. E esse programa existe e tem acontecido iniciativas da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, iniciativas, inclusive nos procurando para criarmos mecanismos que possam promover esse avanço, né? Então nós temos aqui também o chamado Centro de Pesquisa Moquitiocada, é um centro de pesquisa em agricultura natural, e através desse centro de pesquisa, que é um trabalho de quase 30 anos aí, que a gente vem também conhecendo, experimentando, fazendo pesquisas, publicando, inclusive, né, algumas dessas pesquisas. E esse conhecimento todo, nós estamos aí dispostos, né, a colocar em prática e oferecer isso para a sociedade, para que a gente consiga, de fato, criar, né, uma estrutura de produção mais adequada e que responda a esses anseios, né, Rafael? O mais importante de tudo é isso. Não há dúvida de que isso já está muito claro dentro da comunidade científica, artigos sendo publicados já, entendendo, por exemplo, no caso da pandemia, o quanto isso se relaciona com todo um cenário produtivo, principalmente agrícola, né? As questões principalmente da produção animal, como a gente precisa criar mecanismos de produções animais que sejam muito mais sustentáveis, que tenham animais mais resilientes, animais mais competentes imunologicamente, que passem a não servir de ponte para, né, agentes patogênicos que possam vir a afetar a sociedade humana. E isso ficou muito claro, inclusive, pelo aspecto da pandemia. Então, relatórios da FAO já de 2013, Rafael, apontavam, né, um número crescente das chamadas zoonoses, né, que são essas doenças entre homens e animais, passíveis, né, transmissíveis de homens para animais, de animais para homens. Um crescimento. Isso está acontecendo nos últimos 30 anos de uma forma muito consistente, né, muito frequente e consistente. Então, a questão de pandemias praticamente já foi isso já foi até mencionado, né, ou falado muito antes, dizendo, olha, isso vai acabar acontecendo, e no fim aconteceu, né, como é o caso aí da Covid, né? Mas, enfim, acho que o mais importante é isso. A gente precisa criar mecanismos que sejam mais sustentáveis, e a agricultura orgânica, obviamente, ela não é que ela entende que tudo é isso, mas ela tem princípios, conceitos e práticas que são muito úteis e que é importante que a agricultura como um todo, né? Eu nem gosto muito desse termo convencional, eu acho que é tudo um processo muito de transformação e que essas iniciativas sejam melhor capturadas, sabe? E está acontecendo, né? Na minha concepção, até não digo antes tarde do que nunca, né? Quer dizer, mas isso, obviamente, sabe, essa visão pejorativa que muitas vezes a agricultura orgânica teve, né? Como você mesmo citou lá atrás, o bicho grilo e tal, isso acabou prejudicando essa captura de tecnologias e de conhecimento que vieram das iniciativas de agricultura orgânica, sabe? E o Programa Nacional o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é um exemplo, e o Programa Nacional de Bioinsumos é outro grande exemplo. Essas iniciativas, elas nasceram no âmbito dessas agriculturas diferenciadas, orgânicas, né? Como é o caso do uso de bioinsumos. E agora isso, né, está sendo melhor compreendido e está sendo usado em escalas maiores, gerando benefícios para todos nós, né? Gerando benefícios para os meus filhos, gerando benefícios para os seus filhos, enfim, acho que o melhor de tudo é isso, né? Nós estamos criando uma sociedade mais justa, mais correta e com sistemas produtivos mais sustentáveis, e todos nós temos muito a nos beneficiar com tudo isso. Eu também compartilho, acho que da mesma ideia, que os benefícios que são gerados, né, não é benefício de, eu tenho o privilégio, não, isso aí é um benefício para todos, né? Isso que a agricultura
orgânica proporciona, né, a produção orgânica proporciona para todos, né, do fator econômico, social, ambiental, pessoal, né, isso daí é de Exatamente. extrema importância. Dematê, o que vem pela frente aí? O que vem pelo futuro? Olha, muita coisa, viu, Rafael? A gente está aí, como eu disse, sendo demandado aí para várias iniciativas, né? Inclusive para, por exemplo, aspectos de exportação, não só de produtos, mas de conhecimento e de tecnologia, né? E a gente está aí preparado para nos preparando cada vez mais, mas recebendo isso de muito bom grado. Estamos crescendo, apesar de todas as dificuldades, e como uma empresa, e como estou falando como uma empresa Cori, mas também como um setor de produção orgânica, né? Outras empresas e outras iniciativas nesse segmento relacionadas, e consumidores cada vez mais exigentes e cada vez mais conscientes de que os produtos orgânicos representam um diferencial importante, e isso vem crescendo. Então, estamos aí dispostos aí a enfrentar os desafios e felizes pelo crescimento, pelas perspectivas que vem se anunciando de forma cada vez mais concreta, consistente para todos nós. Até o trabalho que vocês desempenham na Coren, né, não é de agora, né? Acho que completou esse mês agora, acho que 26 anos de trabalho. Isso. Então não é uma coisa aí que foi criada recentemente, não. Então já vem aí com uma história, né, acredito eu que houve um crescimento muito grande aí do que quando começou, como está e o que vai por vir ainda, como você disse, né, o que vai vir por vir. Então a Coren faz parte da história, né, da agricultura orgânica do país, da produção orgânica, né, não é só da agricultura, mas na parte também de gado, de aves, né? Sim, da produção animal. Isso, a Exato. produção animal, e aí é de extrema importância isso como um todo, né? E, Dematê, até agradeço aí a sua participação, a sua disponibilizar um horário da sua agenda aí para a gente fazer esse bate-papo, que eu acredito eu que é bastante enriquecedor para mim, está sendo, fazendo esses bate-papos, e acredito também para o público que nos acompanha, de ter acesso a essas informações, que às vezes são limitadas, né? Não tem acesso, não é muito ligado ao segmento que ele atua, mas acredito eu, como você disse, faz parte como um todo da cadeia de produção da agricultura, e todos temos interesse sobre isso, né? De uma forma, às vezes, indireta, mas todos temos interesse sobre o assunto, né? Dematê, uma mensagem final aí para a gente finalizar. Quero agradecer a oportunidade, né? Uma grande oportunidade estar aqui. A gente sempre orgulhoso e feliz de poder relatar um pouco desses trabalhos, né? De fato, aí é uma história longa, eu diria, né? Como Coren, você lembrou bem, são 26 anos, mas antes disso ainda, a Fundação Mokichi Okada, a gente tem aí um trabalho que, né, a Coren, ela nasceu dessas iniciativas que aconteceram na Fundação Mokichi Okada e depois no Centro de Pesquisas Mokichi Okada, e isso tem um tempo longo, aí são praticamente, já estamos falando aí em 40 anos de trabalho mais concreto, né? E é tudo isso que a gente quer crescer, deixar como mensagem, né, da possibilidade, da viabilidade dessas produções, e a gente acredita nisso piamente, claro, dedicamos a nossa vida nesse contexto, né, e cada vez mais a gente está aí disposto a esses desafios e a oferecer isso de forma cada vez mais objetiva para todos aí que queiram, né, e que sintam a necessidade dessas mudanças, tá bom? Tá bom. Ô, Dematê, agradeço a sua participação e parabenizo você pelo trabalho que vem executando frente à Coren e essas trajetórias aí de 26 anos aí, né, mais de quase 40 aí como um trabalho como um todo, contribuindo para o crescimento da agricultura, do agronegócio brasileiro, né, trazendo informações, conhecimento, pesquisa, né, para sendo compartilhado isso daí e colocando o país também no cenário mundial como referência, né? E acredito que é muito gratificante para você estar à frente de todo esse trabalho aí. Agradeço novamente, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Gostaria de Grande abraço. Gostaria de compartilhar com todos aí, que é uma mensagem que eu tenho deixado no final do nosso bate-papo, é que estamos todos juntos nessa nobre missão, né? Que é na produção de alimentos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Rafael. Abração. Abraço.